gente bonita, tudo bem? Que bom encontrá-los novamente neste canal. Antes de mais nada, eu preciso dizer a vocês que continuo com muita saudade de cada um de vocês. Quando eu entro lá no meu Instagram e verifico as mensagens que vocês têm me enviado, cada uma delas é como se eu recebesse um beijinho virtual, que mostra que, a despeito da distância ou das circunstâncias, nós continuamos conversando, interagindo e aprendendo juntos. Agora, se você é novo por aqui, eu sou Fabiana Retameiro e este é o canal Contextos. Seja bem-vindo! Eu estou, neste momento, gravando um vídeo bem curtinho, sem edição, sem cortes, da sala da minha casa, chega mais, para conversar sobre gêneros literários. E o que são gêneros literários? Bom, trocando em miúdos, do jeito bem fácil de falar, gêneros literário é o jeito de escrever literatura. Aristóteles, antes de Cristo, já classificou em 3 gêneros literários, ou seja, em 3 jeitos de escrever o texto literário. E quais são esses gêneros? O gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Eu quero brevemente dar as características e indicar algumas obras de cada um desses gêneros, a começar pelo épico. O épico trata-se de um poema narrativo, ou seja, todas as características próprias da narração, que são 5, narrador, enredo, personagens, tempo e espaço, estão presentes ali. Só que no lugar do texto ser escrito em prosa, ou seja, em parágrafos, o texto épico é escrito em estrofes, versos e rimas. Ou seja, trata-se de uma narrativa heróica, conta a história heróica de um povo, de uma nação, mas totalmente contada através de versos. Como exemplos, eu posso dar para vocês a Odisseia de Homero e também temos a Ilíada de Homero. Ambos os textos são épicos, narrativas escritas em versos que contam a história, de um povo, o heroísmo de um povo. Em língua portuguesa, nós também temos textos épicos. O grande texto que eu trago para vocês é Os Lusíadas, escrito por Camões. Aqui, a história de um povo heróico, do povo lusíada, ou seja, dos portugueses, é contada quando eles bravamente desbravaram, o mar, atravessaram os mares para conquistar novas terras, conhecer novos lugares. Então isso é contado de uma forma poética, entre versos, estrofes e rimas. Essa história é contada nos Lusíadas. E falando em poesia, nós temos então o gênero lírico. O gênero lírico é o gênero das poesias, dos poemas, só que agora não narrativos. Normalmente eles são escritos em primeira pessoa e fala de sentimentos, fala de emoções. Eu trouxe aqui para vocês alguns também. Eu tenho esse livro que vale bem a pena ler, que são poesias hebraicas. Aqui coloca-se algumas poesias. Inclusive, os salmos da Bíblia também pertencem a este gênero, que é o gênero lírico, ok? Tenho outros textos também, se você quiser, pode olhar lá na biblioteca da escola, quando tudo voltar à normalidade. Tem este livro aqui, que são os 100 melhores poemas do século, Também uma seleção feita por Ítalo, da editora Objetiva, em que vários textos poéticos, vários poemas são aqui colocados. É claro que a poesia também não é só estruturada a partir de versos, e estrofes. Nós temos hoje, na contemporaneidade, nós temos também a poesia visual, que possui uma estrutura bem específica. Esse livro aqui também vale a pena ler e é da editora Global. Mas, quando nós falamos em gênero lírico, nós também estudamos a escansão, que é a metrificação. Então, os versos, eles são escritos, são organizados, redigidos em sílabas poéticas. Nós vamos ver isso em uma outra aula, em que vamos conversar sobre essa estrutura própria dos textos poéticos. Bom, então a gente já viu o gênero épico, nós já vimos o gênero lírico e agora nós vamos ver o gênero dramático. Drama, neste caso, não é chorar, chorar, chorar e bater o pé, ok? Drama, neste caso, é encenação. Então, quando um ator
ele está encenando uma peça, ele está dramatizando, ó. Daí que vem a palavra. O gênero dramático trata-se então dos textos que eram escritos propriamente para serem encenados. E por isso, além das falas das personagens, tem algumas observações, algumas orientações sobre a cena, sobre o cenário, para que os atores e aquele que dirige, né, a peça, o filme, alguma coisa nesse sentido, possa ter elementos para a construção do cenário e de todas as outras coisas que fazem parte da história. Bom, esses são os 3 gêneros que foram organizados, né, sistematizados por Aristóteles, como eu disse, antes de Cristo. Mas com o desprestígio, de repente os textos épicos não foram mais lidos com a mesma ênfase, com a mesma alegria, por assim dizer, o gênero épico, ele evoluiu, ou ele se transformou nos gêneros narrativos, por assim dizer. O que são os gêneros narrativos? Bom, são as narrativas que nós conhecemos, novela, romances, contos e assim por diante, que possuem as características próprias da narração, que eu já disse para vocês que são 5, narrador, enredo, personagens, né, espaço e tempo, e que contam também histórias diversas, ok? Então nós temos hoje a sistematização do gênero narrativo, e este gênero ele veio do texto épico, ok? Acabou por aqui? Com isso a gente já sabe tudo? Não. Na modernidade surgiram também algumas outras coisas que, de repente, no vestibular você pode ser surpreendido com perguntas capciosas que fazem questão de observar se você está antenado nessas novidades, ou seja, no que seriam gêneros literários hoje, na contemporaneidade, ok? Nós temos os gêneros híbridos. O que são os gêneros híbridos? Aqueles que misturam, né, outros gêneros. E também nós temos os gêneros ensaístas. E o que são os gêneros ensaístas? Bom, são textos que, a priori, não foram escritos para serem textos literários, ok? Mas, pelo jeito que foram escritos, pela linguagem, né, denotativa e conotativa que foram organizadas ali, o texto, apesar de usar a linguagem denotativa, que é a linguagem real, também faz linguagem conotativa, ou seja, figurada e tudo mais, e ele constrói, ele perpassa também para o texto literário. Nós temos aí alguns diários, como o Diário de Anne Frank, por exemplo, que muitas pessoas leem como se fosse texto literário, né? Nós temos, por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha, que, embora tivesse o intuito de contar sobre as terras que haviam sido descobertas naquele momento, né, que eles haviam conquistado, a forma como é escrita, poeticamente, que é descrita esta terra, torna este texto também um texto literário, ok? Então, esses seriam gêneros ensaístas que nós encontramos hoje na modernidade. Em resumo, né, é isso. Novamente, eu estou com saudade e espero muito em breve estarmos conversando pessoalmente. Por hoje é só, beijo no coração e até a próxima, gente bonita!